Salve, salve a todos os alunos e alunas do curso técnico de recursos humanos. Bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que todos estejam bem, tá? Estamos iniciando mais uma quarta-feira letiva. São 7 horas da manhã dessa quarta, dia 31 de agosto de 2022. Último dia do mês de agosto, galera. Conta pra mim aí como é que vocês estão. Pessoal aí de Chapecó, pessoal de Queimada Nova, certo? Quem mais? Fátima é nossa professora assistente. Bom dia, Fátima Campelo. Bom dia, Yara, tá? Que é a nossa diretora de imagem que está conosco, tá? Tornando toda essa aula possível. E eu sou o professor Assis Walter com vocês em mais um dia de aula da disciplina Educação Tecnológica e Midiática, tá bom? Bom dia! Vamos lá, pessoal! Queridos, atenção, hoje a gente vai conversar com vocês um pouco mais sobre Design Think, tá? É um termo, uma expressão em inglês, tá? A gente vai entender um pouquinho o que é isso, tá? O que seria esse Design Think, tá? E como eles podem ser, é uma metodologia, tá? É uma forma de pensar, é uma forma de solucionar problemas, tá? E como é que eles podem ser empregados no dia a dia, algumas técnicas que a gente pode empregar utilizando o Design Think, tá? Então, atenção, Design Think ele não é uma técnica em si, tá? Ele é uma metodologia, uma forma de trabalhar, uma forma de pensar, tá? E aí dentro dessa forma, dessa método, a gente pode empregar algumas técnicas, algumas práticas, algumas ferramentas. E aí a gente vai trazer um pouquinho dessas ferramentas, tá? A gente vai comentar um pouquinho dessas ferramentas. É claro, tá, que vocês irão voltar nessas ferramentas em outras disciplinas, tá? E vocês vão se aprofundar um pouco mais sobre cada uma delas. Beleza? Beleza. Vamos nós. Bora lá, pessoal de Queimada Nova. Gente, a gente começa a nossa aula conversando com vocês um pouquinho, ó. Objetivos da aula: conhecer Design Thinking como ferramenta integradora, discutir a relação do Design Thinking e metodologia ativa e aplicar a ferramenta Design Thinking em processos de metodologias ativas. Eu começo essa aula nessa segunda-feira com uma pergunta um tanto que curiosa. E aí, vocês se consideram uma pessoa criativa? E aí, pessoal de Queimada Nova que está acompanhando essa aula, vocês se acham pessoas criativas? Né? Aí a gente já começa essa pergunta: o que seria, professor, então, uma pessoa criativa, né? Eu estou deixando bem aberto aqui, tá? Hoje a gente vai discutir sobre criatividade, hoje a gente vai discutir sobre inovação, certo? Hoje a gente vai falar muito ter essa pegada de mudar, de mudança, de movimento, tá? Primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala a palavra criatividade, provavelmente pode ser a arte, né? Ah, fulano ele é criativo, porque ele sabe fazer efeitos especiais, vídeos com efeitos especiais, né? Gosta de fazer arte, gosta de cantar, de dançar, de inventar maquiagens novas, né? De pintar. Fulana é criativa, a Mariazinha, Josézinho gostam de criar receitas novas, né? Assisti ali a Ana Maria Braga e tô lá o tempo todo reproduzindo os pratos dela ou até mesmo fazendo do meu jeito, né? Porque não basta a gente tentar reproduzir uma receita que a gente vê na internet ou na TV, tá? Como a gente quer dar o nosso pitaco, mesmo que a gente nunca tenha feito a receita na vida, tá? Normal isso. Mas algumas pessoas são mais pretensiosas a essa ideia de querer executar novas tarefas do que outras. E aí a pergunta que eu tenho para vocês é essa: você, pessoal de Curral Novo, considera-se criativo?
Bora lá movimentar esse chat, galera. Cadê o pessoal de São Miguel da Baixa Grande? Tá todo mundo ainda ligando ainda, o computadorzinho ainda tá processando ainda. Tá todo mundo só bom dia, ninguém tá falando, eu tô deixando espaço aqui para vocês falarem. E aí? Eu quero saber de vocês, eu quero ouvir esse comentário de vocês aqui no chat. Eu me considero criativo ou não? Não, professor. Não, professor, não gosto dessas coisas não. Gosto do tradicional mesmo, de fazer só o que, que tem para fazer mesmo, certo? De todo dia. Só arrumo alguma coisa para fazer a comida. Só faço para poder não ficar com fome. É o básicozinho de todo dia mesmo, tá? Todo dia quase a mesma coisa. Só faço as coisas lá de casa porque meus pais puxam minha orelha para dizer: menino, faz. As respostas valem, tá? Tanto a resposta do eu não me considero criativo como criativo. E aí, eu quero saber de vocês. Comenta aqui para mim no chat, tá? Gente, isso aqui vai estar muito ligado a uma característica inata nossa, tá? Que a gente, de características de podermos ser mais ou menos proativos, né? O que é a pessoa aquela que vai antes do tempo, antes das cobranças, que é a pessoa que está atento ao mundo, que ela é muito curiosa e que ela está ali, ó, propondo soluções antes mesmo que os problemas aconteçam. Tá? Tá executando tarefas antes mesmo que as ordens e os comandos venham pra gente. Opa, já me antecipei, tá? As pessoas criativas, elas são muito ligadas a esse propósito justamente por conta de um aspecto muito peculiar. Elas estão incomodadas com o básico e elas querem encontrar uma solução para esse incômodo. Ok, beleza. Para que eu vou fazer esse arroz todo santo dia? Não tem um temperinho para mudar? Não tem uma coisinha diferente para colocar? Certo? Beleza, o mercado tá caro, não dá para comprar muita coisa. Mas será que mesmo com pouco a gente consegue recriar os nossos pratos, tá? Essa é a grande ideia da criatividade, de propor soluções a algo que está ali te incomodando, certo? Ou que não, ou que está brotando em você e que você precisa falar. Por exemplo, no campo da comunicação. Lembrando que comunicação não é só fala, tá? Pode ser pintura, pode ser dança, enfim, tá? Vamos lá, já que vocês não quiseram me dizer se vocês são ou não são criativos, tá? Eu vou descobrir isso lá no dia da apresentação do projeto de aprendizagem, tá? Quando vocês estiverem me apresentando, eu vou saber se vocês são ou não são criativos. O que tem a ver criatividade com design think? Vamos lá, relacionar uma coisa à outra, tá? Bom, como eu disse para vocês, nem todas as pessoas são criativas, tá? Mas que a gente precisa da criatividade meio que para solucionar problemas quando a gente está incomodado. O exemplo que eu dei ainda agora foi o seguinte: e aí, vou fazer o almoço, né? Vou fazer uma comida, né? A gente só tem uma determinada quantidade de comida, né? A gente não tem muito como inovar, final de mês, professor, certo? O lado financeiro nosso não vai ajudar, certo? E aí, como é que a gente pode inovar com poucos recursos, tá? Ter criatividade é uma grande saída, tá? Mas nem todo mundo tem, tá? O Design Thinking, ele é uma metodologia, uma forma de pensar, tá? Diferente com essa proposta, tá? Com a proposta de encontrar soluções criativas aos problemas que a gente tem diariamente, seja dentro de casa, tá? Ou necessariamente dentro das nossas empresas, das nossas organizações, ok? Design Think ou pensamento em design, professor thinking. É pensar, ou pensando, né? Ou pensamento, certo? E designer, a gente não tem exatamente uma tradução tão bonitinha aqui na língua portuguesa, então a gente meio que utiliza essa palavra. A gente vai discutir um pouco mais sobre o próprio termo designer durante a nossa aula de hoje. Então, design think ou pensamento em design é um modelo de trabalho pautado em princípios como empatia, colaboração
e experimentação. Eu vou deixar destacado aqui para vocês, mas a gente vai conversar sobre cada um deles ao longo da nossa aula de hoje, tá? Então, são os princípios ou valores, tá? Do Design Think. Opa! Quem são eles? Empatia, colaboração e experimentação, ou experiência, certo? Ele não é exatamente uma técnica, é uma metodologia, é uma ação, ou o próprio nome já diz, é um pensamento, é uma forma de pensar, certo? É um conjunto de ação que projetam criatividade e soluções de problemas. Bom dia, Curral Novo, São Miguel da Baixa Grande. Vamos nós, pessoal. Bora lá, bora lá. Então, professor, o que seria esse design que não tem a palavra, não tem a tradução, tá? Bom, o conceito de design, ele é bem amplo, tá? A gente pode ter vários aspectos, vários contextos, tá? Designer, queridos, pode remeter à ideia de uma solução, tá? E essa solução pode estar ligado à estética, tá? De produtos que a gente chama de produtos tangíveis. Professor, o que é um produto tangível, tá? Tangível, ele tem a ver com algo que é palpável, eu consigo pegar uma caneta, ou como está aqui na imagem para vocês, uma garrafa PET, um óculos de sol todo diferentão, certo? Eu não preciso que essa coisa seja muito diferente. Esse óculos aqui é doidão, né? Assim, tem que ter muito estilo para poder usar ele, né? Só que aí a gente tem um determinado detalhe. Design, ele não é só desse... Quando a gente fala assim, esse designer é legal, né? A gente remete muito só a um designer muito diferente ou muito ousado, certo? Mas não. O design, ele tem a ver com a funcionalidade, com a solução de um determinado problema, tá? Como assim, professor? Eu preciso beber uma água longe de casa. As garrafas, elas surgem nesse aspecto, tá? Então, que aspecto, professor? Hoje em dia a gente tem uma variada tipo de garrafa, tá? Garrafa com canudo, garrafa sem canudo, garrafa de plástico, garrafa de vidro, garrafa de metal, garrafa térmica. Cada uma delas propõe uma solução diferente, há uma dinâmica diferente, certo? Por que que eu quero conservar? Se eu quero conservar a temperatura, se eu quero estilo, se eu quero comodidade, tá? Então, para cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Então, consequentemente, nós temos garrafas múltiplas. Nesse exemplo aqui, eu quis mostrar para vocês um tipo de garrafa que ela é uma garrafa de cor âmbar, tá? E aí a gente vem de um outro aspecto, entender por que que a cor da garrafa é âmbar. É só pelo estilo? É só pela aparência? Não, tá? Essa cor aqui, ela é proposital. Então, lá na química, então vocês vão lá, ei, professor, na aula de química, aqui não, professor, mas tá? Na química, o professor de química, não sei se o professor que acompanha vocês é a professora Érica aqui do canal, tá? Ela vai explicar para vocês que existem compostos fotossensíveis. O que é isso? Eles podem sofrer alterações, tá? Sob a presença da luz, certo? E aí, por esse motivo, a melhor forma da gente conservar o nosso nutriente, o nosso ingrediente, seja protegendo ele contra o excesso de radiação luminosa. E aí, normalmente, a gente coloca dentro desses frascos de cor âmbar. Agora, talvez por isso vocês entendam por que que cerveja normalmente é num frascozinho de vidro dessa cor meio amarronzada. Pode ser desverdeado também, tá? Importante é que nem todo raio luminoso consiga entrar, certo, ali dentro, diminuir boa parte dessa incidência luminosa para que não venha alterar aí as qualidades, as propriedades ali da bebida,
tá bom? Isso não é uma característica apenas para bebida, tá? É uma característica inata e comum em laboratórios, tá? Então, laboratórios biológicos, biomédicos, clínicas, se vocês forem entrar ali por trás, alguns produtos, eles precisam obrigatoriamente ter esse frasco de cor âmbar, tá? Que é para justamente proteger os compostos fotossensíveis. Isso é uma solução, tá? Então, essa cor não é só uma cor, não é uma mera cor, tá? Ela é uma solução a uma necessidade, a um problema. Eu não quero que o produto ligado à qualidade final do meu produto, eu não quero que a qualidade final do meu produto seja afetada. Por isso eu coloco ali um componente, uma cor, certo? Para barrar, para proteger. Isso é uma solução, tá? É claro que o formato pode ter uma solução estética e até mesmo associar a uma marca, tá? A gente já conversou com vocês sobre marcas e eu falei para vocês que normalmente marcas, eles são características visuais, podemos ser símbolos, símbolo e palavra, pode ser uma marca tridimensional, que é, por exemplo, uma garrafa, a garrafa da Coca-Cola. Tá? Se eu pedir para vocês fecharem o olho e perguntarem como é a garrafa da Coca-Cola, garrafa de 1 litro de vidro da Coca-Cola, vocês vão conseguir imaginar claramente o formato dela. E ela é diferente de outras garrafas, porque isso tem a ver com identidade visual, com marca. Isso também é solução, é designer, tá bom? Bom, o designer ele pode estar ali dentro do aspecto de produto tangível, certo? E isso aqui vai estar no aspecto de estética, no aspecto de solução para um problema, tá? Ou passando também para solucionar coisas abstratas, como exemplos associados à comunicação. Como assim, professor? A forma como a gente consegue conversar com o nosso cliente, certo? As soluções, como por exemplo, a gente tem como encantar o nosso cliente, certo? Isso também tem a ver com o designer, tá? As cores escolhidas podem comunicar, podem passar uma mensagem. A forma como eu vou conseguir conversar, quem é meu cliente mesmo? Ele é uma pessoa mais conservadora? Ele é uma pessoa mais velha? Ou não, ele é super jovem, adolescente. Então o linguajar muda, a forma como a gente escreve, a disposição do texto, tá? Tudo isso vai mudar. Como a gente vai conversar um pouquinho, as fontes que a gente utiliza, tudo isso interfere diretamente, tá? Então, o que seria designer, tá? Hoje, quando falamos a palavra designer, podemos estar mencionando os profissionais que propõem soluções, tá? Mas também para a solução encontrada também. Então, o exemplo que eu dei aqui são as soluções, né? As garrafas, o óculos, tá? Os designers gráficos que a gente coloca, né? Que a gente chama de flyers, né? Que a gente coloca no Instagram para vender um produto, para fazer um convite para as pessoas, tá? Isso são soluções, tá? É um produto, tá? Mas a gente também pode estar falando do profissional. Então, designer é um termo amplo, tá? Então, a gente tem o designer gráfico, por exemplo, tá? Que seria o designer que propõe soluções ou que encontra soluções para projeções de comunicação, tá? Então, eles que vai criar os outdoors, ele que vai criar as caixinhas de aniversário, né? As soluções de brindes para aniversário, os flyers, aqueles flyers que aparecem nos Instagrams da gente, que com as chamadas, né? Promoção do pizza na quarta-feira e tal, certo? Então, aquilo dali é uma proposta de solução de um profissional, tá? Tem cursos técnicos focados só nisso. Alguns ex-alunos aqui do canal já fizeram, tá? Esses cursos. Então, fazia o curso técnico em recursos humanos, em administração e concomitante, né, juntinho, fazia, concomitante não, tá? Mas juntinho, paralelo, fazia o curso técnico em design gráfico, que está crescendo bastante, tá? Então, a gente acaba aplicando muito em rede social. Então, o design gráfico ele foca muito em comunicação, estratégias de comunicação visual.
tá? A gente tem, por exemplo, os designers de interiores, tá? Que são profissionais focados ali no designer de projeções de cenários, tá? E esse cenário pode ser um cenário de uma peça de teatro, tá? Sim, mas a gente também pode estar pensando no designer da nossa casa, né? Do cenário da nossa casa. Então, o que que a gente pode fazer para aquele espaço pequeno, tá? Ele ser muito funcional. Hoje em dia, cada vez mais, a nossa sociedade, ela vem passando por mudanças, tá? E a gente está perdendo espaço, né? Nos nossos recintos, tá? Então, cada vez mais, só para vocês terem ideia, eu já tive outras aulas aqui em educação tecnológica para falar, por exemplo, do Elon Musk, né? É uma das maiores, se não a maior fortuna do mundo inteiro, tá? E acho que quando eu falei sobre ele, eu falei numa aula que eu falei sobre rede social, sobre Twitter, né? E ele estava querendo comprar o Twitter lá no primeiro semestre ainda, tá? Então pensa aqui, o cara é um dos caras mais ricos do mundo. Saiu uma matéria, se eu não me engano, foi no final do ano passado ou foi nesse ano, que ele estava vivendo num apartamento de 38 metros quadrados. 38 metros quadrados, gente. É um apartamento muito pequeno. Tenta em casa projetar, né, em uma área quadrada aí, o que que seria 38 metros? 38 metros para ter tudo, para ter banheiro, para ter sala, cozinha, quarto, né, tudo, tá? Então, como é que eu vou fazer em 38 metros quadrados para conseguir viver num espaço tão pequeno, tá? Bom, ele, por dinheiro, é claro que ele não precisa disso, tá? Mas ele é uma cabeça empreendedora, tá? Ele é uma cabeça empreendedora, então com certeza ele está vivendo um espaço como esse, ele está tentando sentir. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa, viu? A empatia, tá? Eu falei para vocês que empatia é um valor muito importante para o design think, tá? Então ele precisava sentir o que a maior população americana sente ao viver em apartamentos muito pequenos, que é isso que acontece. Principalmente em grandes centros urbanos, né? Como aqui no Brasil a gente tem em São Paulo, os apartamentos cada vez menores, tá? A gente vem vendo esse reflexo não só em São Paulo, mas nas grandes capitais, né? Em Teresina também não está sendo tão diferente, os apartamentos estão ficando cada vez menores. E aí, como é que a gente coloca, né? Como é que a gente vai ter uma área de trabalho? Porque a gente trabalha home office em casa, né? Como é que a gente tem um lazer em casa? Como é que a gente cozinha nesse espaço? Então, eu preciso encontrar soluções inteligentes, tá? Estéticas, agradáveis para incrementar nesse espaço. É onde entra o designer de interiores, tá? Não estou dizendo que Elon Musk é um designer de interiores, mas ele está ali como um empreendedor que vai provavelmente investir nisso e que ele vai sentir o drama para falar, olha, a gente precisa de encontrar uma solução assim, assim e assim, certo? E aí os designers vão ter que encontrar soluções para isso. Então, é um profissional que é focado nisso, que vai fazer os armários, que vai fazer as bancadas, né, que vai encontrar materiais com mais durabilidade, com mais leveza, certo? E aí também, falando em designer, né, de encontrar materiais, a gente tem designers de materiais também, tá? Muito empregada, é uma ciência praticamente, tá? Praticamente não, é uma ciência, é um campo da ciência, do conhecimento científico. A gente tem graduação, pós-graduação, inclusive aqui no Piauí a gente tem pós-graduação em engenharia dos materiais, tá? Eu conheço do Instituto Federal, não sei se tem outros, tá? O que o pessoal de engenharia dos materiais estuda, professor? Tá? A natureza química, as propriedades físicas que aquele material ele pode conferir. Um exemplo que eu dei para vocês é os vidros âmbar, tá? Primeira coisa, né? Os frascos âmbar, né? Eu expliquei para vocês por que que a coloração é âmbar, né? É uma propriedade física, né? Química também, vai. Por que que eu preciso da química aqui por que que eu preciso dessa propriedade? Para que a luz ela seja filtrada, tá? Para que seja barrada e essa luz, esses fótons, não cheguem no produto e façam, né, alterações, né, promovam alterações a ele.
tá? Então, é a primeira coisa. A segunda ideia, por exemplo, quando eu falei, os vidros amba, né? Nem todo frasco vai ser de vidro. Porém, eu acredito que vocês já beberam Coca-Cola, conta pra mim aí. Se vocês já beberam Coca-Cola vindos de frascos diferentes, como assim? Veio de uma Coca-Cola de vidro, tá? E veio de uma latinha, aquelas latinhas. Tem o mesmo gosto? É da mesma marca, né? Mas o que veio do vidro tem um sabor, o que veio da latinha tem outro sabor, e o que veio da garrafa de plástico tem outro sabor, tá? Então, por que os sabores são diferentes, tá? Então, essa é a ideia que o designer de materiais precisa pensar, certo? Soluções diretas, não só em estrutura, claro que estrutura conta muito também, mas na durabilidade, na qualidade final do meu produto. Uma boa solução que os engenheiros de materiais eles encontraram é o que a gente conhece como inox, tá? Inox, na verdade, é uma marca, tá? É uma marca para um tipo de uma liga metálica que a gente conhece oficialmente como aço inoxidável, tá? Então, o termo correto é aço inoxidável. Professor, o que, que é isso, tá? Então, o aço inoxidável ele é uma liga metálica, eu junto vários metais, entre eles alumínio, ferro, cobre, tá? E a proporção de cada um deles vai variar de liga metálica para liga metálica. Por isso que a gente vai numa loja que compra panelas, né? Tem lá um material de inox, né, uma panela de inox mais barata, e tem outra muito cara. Você fala, mas não é tudo inox, né? Não é tudo aço inoxidável? Não, tá? Sim, de fato, é tudo aço inoxidável, só que a proporção deles vão variar. E essa proporção vai variar em que aspectos, tá? Em que aspecto? Na maleabilidade e na oxidação, tá? Então, a liga metálica aço inoxidável. O objetivo é que ele não oxide. Num termo mais vulgar, né, é que ele não enferruje, tá? Mas ali não é só ferrugem porque não é só ferro, tem outros elementos ali dentro, tá? Então, quanto mais cobre, mais maleável, mas menos oxidável. Quanto menos, mais rígido, a proporção seria mais ou menos por ali, certo? Quem trabalha aí com engenharia dos materiais precisa entender muito bem as propriedades químicas, físicas dessa liga para poder garantir durabilidade. É claro que aquela panela vai também sofrer interferências dos alimentos que eu coloco. Vai que eu quero cozinhar com Coca-Cola, certo? O que acontece se eu quiser cozinhar com a Coca-Cola numa panela de aço inoxidável? Será que ela vai oxidar? Certo? Com quanto tempo ela vai oxidar? Imagina se eu estou cozinhando todo dia, né, fazendo bolo, fazendo receitas pesadas. Será que ela vai ter a mesma durabilidade do que uma pessoa comum? Tá? Então, será que faz diferença eu comprar uma panela mais barata ou mais cara, dependendo do meu trabalho? O designer de materiais ele tem esse olhar, tá? Esse olhar para dizer para você, ó, pensando num dono de casa comum, tá? Mais simples, que cozinha pouco, talvez essa panela aqui ela tenha uma solução. Pensando agora em alguém que trabalha em escala industrial, né? Como assim? Tem uma confeitaria, tem uma padaria, certo? Então, opa, o aço inox tem que ser o aço inoxidável tem que ser diferente, tá? Tem que ter propriedades mais fortes ou melhores, certo? Então, eu quero mostrar aqui para vocês que a gente tem caminhos diferentes para pensar nessas soluções e que essas soluções nem sempre são estéticas. Elas podem ser sim estéticas, tá? Elas vão passar por esse lado estético, mas que vão passar pelo lado da comunicação, pela solução de materiais, pela propriedade química e física desses materiais e pelas funcionalidades sociais. Isso é a função de um designer, tá? Como profissão, tá? Não só como uma solução para um problema ou como um quê? Como um produto. Um produto encontrado, ok?
Exatamente, Buriti dos Lopes. Frascos diferentes, né, em questão de material, sabores diferentes também, tá bom? Beleza. Bom dia, Porto do Piauí. Bom dia, Buriti dos Lopes. Bom dia, São Julião. Bom dia, Prata do Piauí. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, quando a gente fala em designer também, tá? Então, muitas coisas aqui eu acabei citando, né? Falei de comunicação, de material, enfim, tá? A gente tem camadas no que diz respeito ao designer em si, tá? Então, a gente tem um designer em camadas, tá? A gente vai ganhando camadas em cima dele. A primeira camada que a gente tem, talvez seja a camada visual, tá? Estética, talvez seja o designer de símbolos, tá? E aí onde vai o pessoal da... Aí é onde vai, por exemplo, o pessoal que trabalha com designer gráfico, tá? Eles vão muito em cima disso, tá? Quem trabalha com designer gráfico, tá? Tem o design, tem curso técnico para isso, mas tem muito comunicador social, né? Curso superior, tá? Jornalista ou publicitário que também trabalha com isso, tá? Então, o que que é essa primeira camada? É a camada de símbolos, tá? Normalmente propõe soluções visuais no campo da comunicação. Como assim, professor? A fonte, o tamanho, as cores. Eu vou voltar aqui, ó, no primeiro slide que eu mostrei para vocês da aula, tá? Então, olha só como eu mexi aqui com fontes diferentes, com cores diferentes, com formas e tamanhos dessas fontes diferentes, tá? Então, aqui, ó, ela tá uma fonte 1. Já criativo, eu estou utilizando uma segunda fonte. Fonte número 2. A gente tem vários tipos de fonte. Acho que esse criativo está na fonte Impact, enquanto a você está na fonte, o nome da fonte agora me fugiu o nome da fonte. Aquela mais comumzinha, enfim, vamos indo aqui. Então, para que eu vou pensar em fontes diferentes, professor? Conseguir ler, meu povo, tá? Com quem que eu tô falando? Aí é aquela coisa, né? Eu preciso saber com quem eu tô me comunicando. É uma pessoa mais conservadora? É uma pessoa mais calibre? Pronto. Essa primeira fonte aqui, a fonte 1, é a fonte calibre. E a segunda fonte é a fonte impact, certo? Com quem eu estou me comunicando, tá? É uma pessoa mais jovem, mais atenada? Ou é uma pessoa já aí com seus 60 anos, tá? Eu consigo, olha só, ó a minha preocupação aqui, ó. Eu coloquei todas as palavras sem separar, mas dependendo do designer, a gente pode, ou a gente precisa que essas palavras elas estejam desconectadas, tá? Então, como é que a gente vai fazer a separação das palavras? A gente vai obedecer a divisão silábica, aquela que a gente aprende na língua portuguesa, ou a gente tem a liberdade, tá, artística de fugir dessa separação silábica, tá? Porque vocês vão encontrar algumas ideias, tá, bem elaboradas, tá? No qual as pessoas, os designers, eles propõem outras intervenções de separação de palavras, tá? Ao passo que, se isso não for muito bem feito, a pessoa não consegue ler nada, não entende nada, certo? Observa também que eu botei o ponto de interrogação ao contrário, isso foi de propósito, tá? Foi para chamar um pouquinho a atenção mesmo, de você olhar e falar, oi, quê? Tá certo isso, esse ponto de interrogação? Acho que não, né, professor? Então, a primeira ideia é nesse campo. Então, ó, fontes, tamanhos, cores, tá? Tem regra? Sim e não, tá?
Alguns lugares vão apresentar regras para a gente, tá? Em outros lugares não vão ter regras, mas eu preciso entender que solução eu quero encontrar, tá? Principalmente no campo artístico, a gente não vai encontrar essas regras, tá? A gente vai precisar entender o porquê que eu estou colocando e não só porque é bonitinha, tá? Ou porque todo mundo está usando essa fonte, certo? Eu preciso encontrar um porquê, um que está ali por trás, tá? Bom, quanto às regras, né? Quem é que vai determinar essas regras? Normalmente, a gente tem uma Associação Brasileira de Normas e Técnicas, tá? Chamada ABNT, que determina, por exemplo, fontes, tamanhos, cores, tá? De trabalhos científicos, acadêmicos, de projetos, tá? Para que ele determina isso? Para que não só os trabalhos sejam padronizados, tá? Porque ali, nesse caso desses trabalhos, não é a estética que conta, mas a informação por trás do texto, tá? Eu quero entender o que está escrito no texto. Então, eu não preciso ficar gastando tempo e entendendo, certo? O que aquela palavra quer dizer. Não é a estrutura do designer em si que conta, mas a informação por trás do texto. Tá? Vocês vão encontrar lá nas fontes quando vocês abrirem lá no Word, vocês já viram, né? Puxando aqui já, fazendo uma ponte lá para a nossa aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar, vocês já viram, né? Vocês já abriram o Word, vocês já abriram o documentos do Google para fazer o trabalho de vocês? Comenta para mim aqui que eu quero saber, tá bom? Gente, quando vocês abrirem lá, tem um campozinho lá para determinar, para escolher qual é a fonte, qual é o tamanho, tá? Para o trabalho de vocês, a fonte ela é padronizada. Qual é a fonte, professor? Arial ou Times New Roman, certo? Ou é uma ou é a outra, certo? Ou é a Times New Roman ou é a Arial e o tamanho é 12, tá? Por que que a gente determina isso? Primeiro que vem da ABNT, tá? É uma associação que determina diversas regras nossas de conduta, inclusive normas de segurança também, como cintos de segurança, padrão de segurança de trabalho, normas de EPI, tá? E ela vai determinar a construção disso, tá? Então, escritas técnicas, que é o caso do trabalho de vocês, a gente não propõe tanta criatividade no produto final, tá bom? Porque a gente quer saber mesmo é do texto que está ali por trás. Então vamos nós. Designer de símbolos é a primeira comunicação. Quando vocês abrirem lá nas fontes, depois eu faço essa sugestão. Vejam outras fontes, tá? Tem fontes que parecem caligrafia, tá? Tem fontes que essas caligrafias parecem bem artísticas. Tem umas que fica difícil da gente entender o que é um P, o que é um Q, dependendo do tamanho da fonte, fica mais claro, fica menos claro. Por isso a gente padroniza logo, bota todo mundo no mesmo campo para determinar o seu padrão, tá bom? Eu só quero chamar a atenção para vocês uma coisa. Quando vocês determinarem a fonte do trabalho de vocês, é uma fonte só para o trabalho inteiro, tá? Ou é Arial ou é Times New Roman, tá? Escolha uma e é para o trabalho inteiro, porque senão vai ficar estranho. Vai ter problema no design, certo? Outro design que a gente vai ter é o designer industrial, tá? Que ele propõe soluções em escala industrial, como a estrutura de um carro, que pode conferir leveza, conforto e segurança. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vocês são mais jovens, mas certamente vocês já escutaram das pessoas mais velhas o seguinte: não constroem mais carros como antes, tá? E, de fato, não constroem, tá? E que bom, que bom que não constrói. Mas, normalmente, as pessoas falam isso no aspecto da crítica, né? Como assim, professor? No aspecto de dizer, meu Deus, esses carros não duram nada. Na hora que bate, amassa todinho, tá?
por que que isso acontece, né? Os carros de antigamente, nem é tão antigos assim, tá? Anos 80, 90, eles tinham uma estrutura metálica muito mais evidente, tá? Então, de fato, quando a gente batia, né? Se a gente batia, eles pouco amassavam, tá? Então, se você tiver aí na sua casa, na sua região, um carro mais antigo, você vai ver que ele é muito mais rígido, ele tem essa durabilidade um pouco maior, tá? E o outro, professor? Bom, a ideia na prática é que o carro não bata, né? Não é, a gente não quer bater o carro, tá? É um produto caro, tá? Mas por que que eles mudaram, tá? Olha só os terminhos que estão ali embaixo, tá? Leveza. Um carro todo metálico, muito mais rígido, ele é um carro mais pesado, tá? E esse peso na carroceria do carro faz com que o carro gaste mais combustível. Então, gente, ó, o combustível tá caro, tá? O combustível tá caro e ele é caro. Então, é uma solução encontrada por diversos engenheiros, tá? Para conferir leveza aos veículos e, consequentemente, mais economia, certo? Carros relativamente essa mudança também conferem conforto, né? Dão mais espaços dentro do carro, né? Então os carros eram muito mais rígidos, por dentro eram muito mais apertados, então hoje a gente consegue conferir um pouco mais de espaço, tá? E também de segurança, porque é outra coisa importante, tá? Esses materiais que se amassam um pouco mais, eles, assim, gente, tentando explicar da forma mais resumida para vocês. Mas é o seguinte, se o carro, o material do carro amassa mais, é porque ele acaba absorvendo mais o impacto, tá? E isso não vem tanto para a gente, então a gente consegue dividir mais esse impacto com o carro. Aquele carro lá que ficava intacto não é um caso, tá? Mas aquele carro que amassava pouco, né? O impacto ia para algum lugar, né? Lembra lá da física, né? Toda ação tem uma reação, né? Então, o carro que batia, aquele impacto ia para alguém. E normalmente esse alguém era o usuário, né? O condutor ou o passageiro. E aí, quando a gente tem esse carro que também amassa, que sofre desse impacto, consequentemente a gente perde boa parte desses choques, tá? Então conferem também mais segurança. Então o design ele tem essa visão, né, da escolha do material, tá? Que a gente utiliza para pensando na economia, pensando no conforto, pensando na segurança, tá bom? E aí a gente pode pensar, ó, escala industrial, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala em escala industrial é o carro, né? É a linha de montagem, né? Mas a gente tem que entender também que escala industrial também pode ser artesanato, tá? Então, por exemplo, sabe o coco babaçu, tá? Então a gente tem aqui no Piauí as quebradeiras do coco babaçu, né? Então quando elas pegam os cocos, né? Normalmente elas se sentam em roda e vão lá quebrando o coco. O coco babaçu, ele é um fruto, né? Então, desse coco, a gente pode gerar vários produtos, tá? E isso é pensar em soluções em escalas industriais, tá? Porque eu poderia simplesmente quebrar aquele coco, separar a semente e jogar o resto, aquele bagaço, fora. Tá? Então, quando eu paro para enxergar que aquele fruto tem diversas estruturas, porque aquela gente, o coco ele é um fruto, tá? Ele é um fruto seco. E eu posso encontrar diversas soluções para eles, isso é também pensar em escala industrial no aspecto artesanal, do artesanato, né? Então, aquele fruto tem a parte mais fibrosa, a gente pode criar fibras, né? Artesanato com aquelas fibras, tá? O mesocarpo, a parte mais interna, a gente pode gerar farinha, tá? E, claro, né, a semente já é mais famoso, né? A gente pode tanto comer as castanhas mesmo, como a gente pode fazer o óleo, né, do coco babaçu. Então, são muitos, né? São muitos produtos. Então, essa escala industrial, tanto para o lado artesanato, como para o lado, né, da linha de montagem, por exemplo, de veículos, tá bom? A gente tem também designers de interações. Aqui, ó, olha só como as camadas vão mudando, tá? Aqui são produtos,
tá? Então essas primeiras duas camadas aqui são designers na linha de produto, tá? Ou seja, é tangível, eu consigo pegar, ela é palpável, certo? E a gente tem os designers de interações e sistemas, que são mais abstratos. Professor, o que que é um designer de interação? Tá? Eles envolvem como projetar processos envolvidos com as pessoas, como as pessoas agem, criando transações e atividades. O foco normalmente é na experiência, tá? Então a gente vai pensar, por exemplo, em formas como o meu cliente experimenta um determinado produto, tá? Tá lá um dos livros mais comentados pelos empreendedores é o livro O Jeito Disney de Encantar o Cliente. Ele tem várias coisas para falar para vocês nesse livro. Uma das coisas, eu acredito que eu já até citei para vocês em outras aulas, tá? É a experiência nos 5 sentidos, tá? Como assim, professor? Pensar que o meu cliente, para experimentar um determinado produto, ele precisa não só ver o produto, ele precisa sentir o cheiro quando você abre uma caixa e você sente um perfume, tá? Quem já entrou num carro novo sabe que o carro novo tem um cheiro que só aquele carro novo tem. Cheiro de carro novo. Ah, mas é bom esse cheiro, tá? Mas e aí, professor? Eu vendo roupa, certo? Não dá para ter cheiro. Dá sim, tá? O cheiro da tua marca. Hoje a gente tem muitas lojas que vendem é, 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 perfumes, não para essências, né? Essências para que vocês, de fato, personalizem, criem a identidade da tua marca, certo? Então tem isso, tem cheiro. A gente pode pensar em sabores. Não preciso estar vendendo bolo, não preciso estar vendendo comida para isso, mas conferir, por exemplo, balinhas, tá? Personalizadas com a tua marca, que tragam a ideia da identidade de sabor, tá? A experiência da tua marca, tá? Sons, né? Será que minha embalagem ela promove sons, tá? Então, hoje quem não você não precisa nem comprar celular novo, mas pesquisa ali, ó, unboxing de celular novo. Normalmente o pessoal faz o barulhinho de tirar a película, né? Faz um barulhinho especial, tá? Aquele barulhinho, ele é pensado também, tá? Para conferir ainda mais uma experiência. Então, a embalagem que vai estar envolvendo a minha camisa, que eu estou vendendo, ela vai conferir também essa experiência para o nosso cliente. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente também está agregando, a gente está pensando nos mínimos detalhes e a gente está agregando valor, tá? Eu citei o exemplo do livro lá do jeito Disney de encantar clientes, e eu vou relatar aqui o que eles falam para eles, só para vocês pensarem que isso pode ser pensado para vocês também, tá? Na Disney, né, eles chamam cada funcionário, ele tem um termo diferente, tá? Os designers deles, eles têm uns nomes específicos para ele, que são os Imagineers, tá? Que são os criativos, né? São as mentes criativas. E aí, quando eles estão projetando os parques, né? Ou quando eles criam uma nova atração dentro do parque, em geral, esses Imagineers, eles andam por essa atração, tá? E aí, daí é aqui que eu vou falar para vocês, da empatia, né? De você sentir o lado, né? Ver, experimentar o outro lado, né? Então, eles andam pelo parque para eles terem essa noção, essa vivência do que o cliente, né? Tá sentindo. E aí, uma das descrições que tem no livro é que alguns imaginários também, eles vão lá, ó, é um parque de criança, né? Eles vão lá, ó, engatinhando, certo? Por quê? Porque assim, ok, beleza, vai ter o adulto lá, certo? Com a nossa visão, a nossa altura lá com mais de 1,5 m de altura, tá? E a criancinha com menos de 1 m de altura, como é que ela enxerga o parque? Será que ela enxerga da mesma forma, tá? Aí tu pensa lá no Mickey Mouse, certo? Com uma luz que vem de cima que faz uma sombra, então aquele Mickey Mouse sorrindo pode ficar uma criatura monstruosa. Eles não querem isso.
tá? Eles não querem que o parque seja algo assustador, tá? Quando a gente não pensa nesse detalhe, tem um monte de imagem lá de criança com medo do palhaço, com medo do boneco, do Buzz Lightyear. Por que elas estão com medo, tá? Porque certamente é uma projeção, é uma imagem diferente. A luz que vem de cima, que cria uma sombra e parece que transforma em um monstro, tá? Tem muito filme que faz isso, né? Do bonequinho que se transforma no monstro, do palhaço que transforma-se no monstro. Tá sem som? Tá com som? Pessoal, São Miguel da Baixa Grande, tá saindo o som daqui, tá? Confere aí se o problema não é só com vocês, tá bom? Beleza? As outras turmas também, se quiserem se manifestar para saber se tá também sem som, tá bom? Só pra gente ter a confirmação. Mas daqui tá saindo o som. Beleza? Então, gente, o designer de interação, ele tá preocupando, o áudio baixo, tá? Porto também tá sem som, muito baixo. Então, pessoal, o designer de interação, ele tá preocupado aqui, ó, bastante, ó, na experiência, certo? E aí eu faço a recomendação para vocês desse livro, que é uma forma bastante... Quem tá aí empreendendo, tá? É uma boa ideia de vocês encontrarem, tá? Soluções, tá? E sim, dá pra gente criar muito com a leitura desse, tá? Se eu vendo roupa, se eu vendo perfume, se eu vendo, mesmo vendendo perfume da Natura, mesmo vendendo perfume da Boticário, tá? Eu preciso me destacar. Não é porque eu vendo com as revistazinhas da Natura, com as revistas da Boticário, tá? Que eu vou fazer a mesma coisa de todo mundo, tá? E aí, será que dá para me projetar na internet? Será que dá para eu experimentar e falar para o meu cliente sobre isso? Será que dá para eu colocar esse meu produto à venda em uma loja? Claro que tem um aspecto legal, tá? Do acordo que você está firmando com a empresa, mas aí a gente tem que tentar realmente inovar, certo? Beleza. Designers de sistemas, tá? Seria a última camada, tá? A camada mais profunda, não, mais complexa, que pega todas as outras camadas, tá? Ela vai pegar primeira camada de símbolo, camada industrial, camada de interação, certo? Principalmente ligado aqui em criar sistemas humanos, tá bom? Na interação, na informação, objetos também em ambientes sociais, profissionais e acadêmicos. É aí a hora que a gente fala um pouquinho sobre as tais que a gente já conversou com vocês nessa disciplina, das metodologias ativas em sistemas híbridos de ensino, tá? Aquela hora em que a gente tem uma plataforma digital, tá? Para o meu cliente, para o meu estudante, tá? Pegar os materiais da aula, consultar, revisar e estudar até mesmo antes da aula, certo? Então, muitos professores fazem desse aspecto agora da metodologia ativa, a gente já conversou sobre isso, tá? O que é uma metodologia ativa, professor? É aquela em que o aluno não só assiste a aula, que eu sei que vocês estão aqui, por isso eu estou provocando muito a aula inteira. E aí, gente, qual a opinião de vocês? O que é isso? Vocês estão tudo caladinhos, tá? É para ser assim? Não, eu quero participação de vocês. Tem que estar aqui mexendo nesse chat, tá? E se vocês estão falando na sala de aula, bora escrever no chat também, tá? Porque eu quero ler os comentários de vocês, tá bom? Então, isso é importante para que vocês possam gravar a mensagem. Dentro da metodologia ativa, uma das características interessantes é estudar a aula antes da aula propriamente dita. Tá? Então, ter, por exemplo, uma plataforma de acesso é uma solução interessante, tá? Inteligente, que permite, tá? Inovar, mudar essa metodologia, essa cara dessa sala de aula. Beleza?
Ok, melhorou o áudio. Foi isso, Prata? Botou um sim? Eu acredito que foi uma melhora de áudio, né? Vamos seguindo. Observe que o que move o designer é a solução de algum problema, tá? Então, eu não cansei dessa aula quadrada, todo mundo sentado nas carteiras, afilados. Então, a gente vai criar o sistema híbrido de ensino, ou ensino à distância, tá? Eu preciso encontrar um carro mais leve, né? A gente muda o material, certo? Eu preciso chamar a atenção do meu cliente, né? Fazer uma chamada que impacte. A gente está pensando em um designer gráfico diferente. Porque a criança se assusta. Por que ela está se assustando? Opa, eu estou vendo agora como é que ela está. Que a luz naquele palhaço, a luz no bonequinho do Mickey não tá legal, certo? E isso pode ser uma solução solução de designer. Olha só! Dia 31 de agosto é aniversário da nossa aluna Érica, de São Miguel da Baixa Grande. Parabéns, minha querida! Muitos anos de vida, que seja um dia muito especial. Não só um dia muito especial, mas um ciclo, né? Um ano todo muito especial, com muitas conquistas, tá bom, querida? Seja muito feliz, tá? Receba nossos abraços aqui da equipe do canal, tá bom? É um pouquinho de distante, mas que você seja muito bem abraçada aí pelos seus colegas, amigos, tá, queridos, nesse dia, tá bom? Grande beijo, Érica. Bora lá, gente. Vamos conversar um pouco mais sobre designer, tá? Mais uma vez, parabéns, Érica. E vamos aqui, ó. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nesse termo, nessa ideia do designer, tá? Como solução de um problema, tá? E aí fazer essa. Fechou o tempo? Pronto, vou fazer o seguinte: a gente vai voltar nessa hora aqui do designer, tá? Nesse slide, e a gente volta para comentar um pouco mais com vocês, tá bom, queridos?